Esse é o Cloud Gaming News e eu vou trazer algumas novidades para vocês aí muito interessantes. Amazon Luna tá chegando a mais países. GeForce Now traz a sua lista de jogos semanal e os jogos grátis da Epic Games. Fica aí que eu vou contar tudo para vocês. Se você puder deixar o like, se inscrever para continuar acompanhando novidades sobre Cloud Gaming. E já estamos aqui na tela da Epic Games Store, né, onde tem os jogos grátis da semana. E essa semana, né, como eu tinha falado semana passada, é o Chess Ultra, é o jogo grátis que tá disponível aí para você resgatar a partir de agora, né? E esse jogo já chegou no GeForce Now hoje, né? Então você pode jogar aí também na nuvem com o GeForce Now. Você também pode resgatar aqui um pacote do World of Warships, né? Você tem que ter esse jogo aqui. E na semana que vem vai chegar aí o jogo Tunch. Ele vai ficar grátis a partir do dia 30, né, na quinta-feira, e por enquanto não é compatível com nenhum serviço de cloud game. E falando sobre GeForce Now, né, saiu a nova lista de jogos que chegam essa semana, essa quinta-feira. E aqui o nosso site, né, como vocês já sabem, link na descrição e nos comentários, tem todos os jogos aí que devem chegar nesse mês, inclusive os que já chegaram, né? Para essa semana então, né, dia 23/3, chegou aqui o jogo Tia, lançamento da Epic Games, já está disponível aí para você jogar no GeForce Now. Também o Chess Ultra, né, que eu acabei de falar, um jogo grátis da Epic Games, aí quem resgatar vai conseguir jogar no GeForce Now também. Unburial Dreams deve chegar aí pela Steam, né, já deve ter chego, na verdade, pela Steam. Symphony of War também chega aí pela Steam no GeForce Now e No One Survivor também pela Steam. Esses três jogos aqui já tinham sido anunciados, né? E aí chegaram então agora no GeForce Now. E os dois primeiros jogos não tinham sido anunciados, mas estão aí disponíveis aí para você jogar no GeForce Now. Além disso, no nosso site aí tem a lista completa de jogos que ainda deve chegar esse mês, né? Na quinta-feira que vem é a última quinta-feira do mês, então pode ser que ainda venham alguns jogos, né? Esses jogos prometidos, inclusive o Tower of Fantasy, né? Deve chegar aí na semana que vem, já que a Nvidia prometeu ele para esse mês. Aproveitar aqui também, né, não se esqueça que temos uma página oficial na Amazon, onde tem aqui os controles compatíveis aí com o GeForce Now, Boosteroid, xCloud, o meu setup, as TVs Samsung compatíveis com Cloud Gaming. Eu também vou atualizar aqui colocando as TVs LG compatíveis com GeForce Now e Boosteroid. Então o link vai estar aí na descrição e nos comentários. Isso aqui vai facilitar muito o pessoal aí do Cloud Game, né, galera que joga na nuvem, para achar aí o seu dispositivo preferido. Eu também pretendo aqui colocar os adaptadores, né, adaptadores de rede que você pode usar no celular, aqueles gamepad também que você pode conectar no celular, eu também vou colocar aqui, né. Ainda não tive tempo de atualizar, mas eu vou colocar aqui para vocês. Ainda sobre o GeForce Now, né, eles anunciaram uma nova cidade aí que vai ter a compatibilidade com o plano RTX 4080, que eles chamam de SuperPods, e é a cidade Sofia, na Bulgária, essa aqui do canto direito, né, já tá disponível atualmente Frankfurt, Amsterdã, Londres, Paris, Montreal, Ashburn, Chicago, Dallas, Los Angeles e São José, e agora chegando então em Sofia. Esperamos que chegue algum dia na América Latina, mas por enquanto esses planos aí estão chegando somente para o GeForce Now, né, oficial, né, não para as parcerias, alianças da GeForce Now, como é o caso aqui da América Latina, né, que tem a Abia. Eles também destacaram aqui que a CD Projekt Red, né, fornecerá Ray Tracing completo, né, também conhecido como Path Tracing, para Cyberpunk 2077, e vai ser possível aí utilizar essa tecnologia dentro do plano RTX 4080, né, na nuvem, no celular, no PC fraco, né, em qualquer lugar, pelo GeForce Now, mas infelizmente no Brasil não está disponível, né? Comenta aí o que você achou dessa lista de jogos do GeForce Now. E olha que interessante, Amazon Luna chega para mais países e finalmente, né, ele sai dos Estados Unidos, sai no sentido de vai para outros países além dos Estados Unidos, né? Porque até então ele estava disponível somente nos Estados Unidos e agora então ele chega para Alemanha, Canadá e Reino Unido. Infelizmente também não chega para o Brasil, né? Mas quem sabe, né? É aquele negócio, talvez, se muitas pessoas pedirem nas redes sociais, né, e encher o saco deles lá, talvez eles fiquem de olho no Brasil, mas, né, a gente não sabe como é que é os planos do Amazon Luna, né, qual que é a ideia, né, que por enquanto a gente vê que o serviço se expandiu então para a Europa, né, com a Alemanha, para o Reino Unido e para o Canadá, que é muito próximo dos Estados Unidos. Não tem como saber qual vai ser o próximo país, mas demorou pra caramba, né? Eles lançaram o serviço, se eu não me engano, em 2020
E agora, né, em 2023, 3 anos depois, eles chegam então a mais países. Tomara que essa expansão aconteça mais rápido, né, para outros países. E aí eles informaram no site deles então, né, estamos empolgados em trazer a Amazon Luna para todos na Alemanha, Canadá e Reino Unido, tornando mais fácil começar a jogar instantaneamente em dispositivos selecionados que você já possui, incluindo o Fire TV. Os jogadores nos Estados Unidos têm aproveitado o Luna no ano passado e estamos entusiasmados em expandir o serviço, dando a mais clientes a oportunidade de jogar jogos imersivos de alta qualidade sem hardware de jogo caro ou downloads demorados. Aí aqui eles trazem uma explicação, né, do que é o controle Luna, né, então que você pode jogar aí com o controle Luna, que foi projetado e otimizado para o Luna, conectando-se diretamente à nuvem via Wi-Fi ou Bluetooth para controlar o seu jogo sem esforço e reduzir a latência do jogo. Graças à tecnologia do Luna Controller, os jogadores podem alternar perfeitamente entre telas compatíveis como o Fire TV para celular, sem emparelhamento adicional ou alterações de configuração. O Luna Controller agora está disponível então na Alemanha, Canadá e Reino Unido. Assim como o serviço chegou lá, o controle também pode ser comprado agora nesses países. E cara, um controle bonitinho, né, meu? Eu queria ter um controle desse. Eles ainda mencionam as ofertas do membros Prime, né? Então quem é membro Amazon Prime tem alguns benefícios no Amazon Luna. E eles destacam então, né, que podem jogar uma seleção rotativa de jogos no Luna sem nenhum custo adicional. E além disso, né, os membros Prime também podem conectar a Ubisoft Connect ao Luna e jogar jogos selecionados da Ubisoft para PC, desde que você já tenha eles, né? Então é um formato um pouquinho diferente aí, né? Onde o Amazon Luna também permite que você compre jogos e jogue nele, mas por enquanto somente o Ubisoft Connect e alguns jogos, né, não são todos. Algumas pessoas já testaram aqui no Brasil o Amazon Luna, né, utilizando o VPN. Eu ainda não testei, mas vou tentar talvez trazer algum vídeo aqui no canal sobre isso. Comenta aí se você quer ver isso no canal. Uma coisa que eu achei interessante, que eu não sabia, né? Existe aqui o Luna Phone Controller. É um aplicativo, né? Que permite que os clientes joguem Luna na Fire TV e outros dispositivos compatíveis usando um iPhone ou telefone Android como controlador. Então não precisaria comprar o controle. Utiliza somente esse Luna Controller aqui para jogar aí na TV, na Fire TV e tudo mais. Um outro recurso que eu achei interessante aqui, que eu não sabia da existência no Luna, é o Luna Coach. Você pode jogar jogos cooperativos locais junto com amigos, mesmo quando estiverem fisicamente distantes. Os amigos não precisam ser assinantes do Luna para participar da diversão. Então você pode jogar aí com amigos, mesmo distante, e sem eles precisar assinar o Amazon Luna. Isso aqui é um recurso muito interessante que poderia até chegar em outros serviços, né? E um outro recurso que esse eu até já sabia, né? Transmissão ao vivo para Twitch. Então você pode aí jogar, né, enquanto faz transmissão para Twitch. Então, cara, o Amazon Luna tem bastante recurso interessante aí. Me parece que a Amazon tá investindo bastante no Amazon Luna, apenas demorando muito para expandir o serviço, né, para outros países. E até estranha essa demora na expansão, porque os servidores da Amazon são gigantescos, né, estão disponíveis aí em vários países, praticamente todos os maiores países do mundo, né, inclusive no Brasil. Então vai de acordo com a estratégia da empresa, os mercados que ela quer atender, e não tem como saber, né, quando que isso pode acontecer. Mas comenta aí o que você achou também dessa chegada aí do Amazon Luna a mais países, né? Alemanha, se você assiste o canal aí da Alemanha, Canadá e Reino Unido, parabéns, você agora pode também utilizar o serviço do Amazon Luna. Bom, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo de hoje. Deixa o like, tamo junto, valeu e até a próxima.